E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, com temporada nova no ar. Tretas da avaliação de desempenho. Aqui é Amanda Costa. Aqui é Alberto Reutemann, diretamente dos novos estúdios da Escola do Caos, Anderson Bars. Agora é super produção, hein? Anderson Bars, aqui com vocês. E seja muito bem-vinda, Fabi! Nossa grande convidada para abrir essa temporada Tretas da Avaliação de Desempenho. Opa! A gente está começando para já apresentar Fabiana Falcão. Roda! Vem! Fabi, você tem mais de 20 anos de experiência, embora não pareça, nasceu trabalhando no RH, né? Claro. Tem 21 anos. Claro, 22. 22. Muitos anos de experiência em grandes empresas, no RH de grandes empresas. Queria que você contasse um pouco pra gente o que é que você traz, né, de experiência a respeito desse tema de avaliação de desempenho. Puxa vida, isso é tema que não é só para RH, viu, gente? É para você que participa de avaliação de desempenho e tá aí sempre com aquela pulga atrás da orelha, né? Será que eu fui bem avaliado? Será que eu não fui bem avaliado? Esse negócio não tá meio subjetivo? Como Funciona, é que é? não funciona? Não funciona? É justo, não é justo? É treta. É treta, não é treta? Treta. Conta um pouquinho pra gente da tua história, pra gente até explicar pra quem tá nos assistindo, né? Por que você tá aqui com a gente, pra nos ajudar a entender um pouquinho disso. Legal, vamos lá. Primeiro, super obrigada, Ei. né? Tô super feliz, honrada, inclusive, por inaugurar, né, esse novo estúdio. Então, muito feliz. E esse tema é crítico, né? Esse é um tema que deixa RHs tensos, muitas vezes inseguros, né, e amedrontados. E não é diferente para quem é avaliado e para quem avalia, né? Sempre rola aquele medo de, e aí, como que eu vou esse ano? Será que eu vou ser bem avaliado? Será que eu vou ser mal? Será que eu vou ficar em qual quadrante quando é uma avaliação 9 box, né? Tem uns modelos aí diferentes. Então é um tema que a gente sempre comenta nas comunidades de RH, né? Eu brinco que nesses, enfim, poucos, né, muitos anos aí de história e lidando com esse tipo de tema, é um tema que eu simplesmente considero o mais crítico dentro de todo o ciclo de gestão. Bom, esse é um momento super importante, porque as pessoas querem saber se elas estão indo bem e as empresas precisam saber se os resultados virão. E é por meio das pessoas, né, que elas conseguem saber se esse caminho, né, se isso vai dar continuidade. Então, Boa. assim, momento super importante, super crítico e polêmico ao mesmo tempo. Poxa. Cheio de treta. Cheio. Até porque eu, particularmente, nunca vi alguma organização plenamente satisfeita, né? Sempre a cada ciclo tem algo para melhorar, tem algo que, putz, deu pau ali, precisa fazer de novo, modificando tal aspecto, modelos e assim por diante. Agora, o ponto mesmo que o tema seja tão crítico, Fabi, esse você considera que é um processo básico para as organizações? Então, a gente precisa habituar líderes e funcionários com a temática, porque tem muita gente que tem medo ainda, né, desse processo nas organizações. Muita gente. A maioria das pessoas, né? Tanto RHs como líderes e liderados. Acho que cada um na sua parte do processo tem um certo receio. Por quê? Porque o modelo, né, o ciclo de avaliação, ele é um ciclo que dura o ano inteiro. Por mais que a empresa decida, vou fazer avaliação uma vez por ano, ou não, aqui a gente tem um método inovador, vamos fazer uma avaliação contínua, feedback a cada mês ou a cada 3 meses, né, e roda o ciclo pensando justamente nessa dinâmica aí, né, tão intensa de mudanças nas empresas. Então, esse é um momento em que as pessoas começam a pensar se faz sentido ou não todas as etapas do ciclo. Então, assim, é fundamental? É fundamental. Conheço empresas ou RHs das empresas que falam assim, vamos abolir a avaliação. É mesmo? Sim, e Pra tiveram ficar livre, empresas... já que Chega. dá treta, pra ficar livre de uma... Mata o cachorro pra curar a berne. Tem pulga, mata o cachorro, é uma solução. Mas você acha que é por isso? Na verdade, Ou você acha que é porque eles acham que não é fidedigno? porque os resultados, né, independente do modelo que você cria, sempre vai ter um componente subjetivo. A gente está falando de pessoas avaliando pessoas. Então, claro,
a gente tem as métricas que são claras, objetivas, relacionadas a metas, negócios e tal, números, essa é uma parte da avaliação, que geralmente está mais atrelada a bônus, né? Dependendo do modelo que a empresa decidir. Agora tem um componente que é crucial, que é o como, né? Que a gente chama dentro do RH, que é o comportamento, como que a pessoa chega nos resultados, né? É trator, deixa pessoas mortas ali pelo caminho, ou realmente a pessoa, né, e esses líderes e os liderados seguem um caminho de acordo com cultura, com aquilo que é esperado e etc. Então, assim, esse como tem um componente subjetivo, é a percepção das pessoas, a gente nunca vai chegar numa avaliação que seja estritamente objetiva. E aí que vem o perrengue, aí que vem a desconfiança, aí que vem, você é amigo de não sei quem, você avaliou assim, avaliou assado. Então não tem justiça o tempo todo. Não existe. Agora, Fabi, a avaliação de desempenho pode ser a soma de todos os medos, né, da pessoa. Mas ela não deveria ser surpresa. Porque se eu sou líder, que dou feedback recorrente, se eu converso com os meus funcionários, a avaliação de desempenho deveria ser uma coisa instantânea. Uma formalização. Lembra que eu te falei? Eu te dei 12 feedbacks, 40 feedbacks ao longo do ano. Teu bônus, tua nota é essa, teu bônus é esse. Mas isso a gente já sabe. Como uma demissão nunca deveria ser uma surpresa. Não deveria ser surpresa, né? Mas eu queria ser sequência do ciclo. Exatamente. Deveria ser a consequência, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte. Na avaliação de desempenho, você conhece empresas que conseguem chegar perto daquilo que a gente fala... É um instrumento de motivação e de reconhecimento verdadeiro? Ou a gente tem que eliminar de verdade? Falar, não somos bons, não funciona, vamos tirar esse troço. Empresas que realmente decidiram abolir métodos de avaliação voltaram atrás. Ou, na verdade, não tinham abolido ali 100%. Há controvérsias. Trocou o nomezinho. Trocou o nome, porque algum tipo de avaliação tem que ser feita. Agora, o que eu considero que é o método mais próximo do ideal, porque abolir eu realmente não acredito. Não é o caminho. Tanto as empresas precisam como as pessoas precisam, né? As pessoas precisam de direcionamento. Para mim, assim, a palavra-chave é continuidade, consistência. Né? Então, assim, as empresas que conseguem fazer, né, implementar modelos de avaliação, onde você está o tempo inteiro monitorando, que é isso que a gente falou, né? O feedback, as conversas. É o olho no olho. É o líder estar perto do liderado para falar, aqui tá legal, aqui não tá. Ou seja, não pode ter surpresas. Não pode ter surpresa na hora de um pagamento de bônus, não pode ter surpresa na hora de uma promoção, né? Se for uma grande surpresa a promoção, tem algo estranho aí. Assim como o desligamento, assim como uma mudança de função, de escopo. Então, assim, eu acho que diálogos de carreira, que é o nome que a RH adora dar, é a chave para que esse monitoramento, para que esse acompanhamento aconteça da melhor maneira possível. Boa, ótimo. E quando a gente fala, adorei essa ideia, aliás, hein? Diálogos de carreira, muito bom. É bastante usado? Olha, RHs adoram criar nomes, né? A verdade. gente vai mudando, inovando. Então, assim, conversas de carreira, diálogos de carreira, tem os checkpoints, enfim. Não importa o nome, no fim das contas, mas o que a gente quer como RH, né? Aqui eu tô falando como RH, é instrumentalizar o gestor para o gestor conversar com a sua equipe. No né? fim é isso, né? Trocando em miúdos isso. Momentos de troca, isso. né? De proximidade. Momentos de troca, de proximidade, fortalecendo relação de confiança. Então, assim, é feedback contínuo. Tem uma ferramenta? Precisa ter uma tecnologia? Precisa. Para garantir histórico, é importante. Mas, assim, usa a ferramenta só como esse artifício e não como, né, o must ali, né? O que é o mais importante do processo. Não só meio, né? É só meio. Bom, em todos esses anos de RH, com certeza você já utilizou diferentes ferramentas. E eu queria que você compartilhasse aqui com o nosso ouvinte, com o nosso telespect, que é como a gente chama carinhosamente, quais são os tipos de avaliação de desempenho que existe, porque são tantos nomes, né? São tantas modas também, né? São tantos vai e vens, assim. Eu queria que você compartilhasse. Por exemplo, começando pela a famosa avaliação 360. Acho ótima essa, né? Todo mundo avalia todo mundo, né? Também conhecida como metralhadora, né? Todo mundo dando tiro em todo mundo, né? Ou não, ou todo mundo elogiando todo mundo. Eu Eu gosto. acho que é, inclusive, o mais frequente nas organizações. Todo mundo elogia todo mundo, Óbvio. né? Porque a gente Não não é gosta... Ninguém quer se queimar com ninguém. Se Pois você não mexer aqui, eu não vou mexer aí. Mas e se Então ela for vamos deixar sigilosa? assim. Bom, vamos ver, Fabi. 360. Fiquei tenso agora só de pensar nesses combinados que acontecem entre todo E que mundo muitas que o vezes são RH não bem pode ditos, saber. né, Fabi? É lógico, tudo acontece, o RH é aquela coisa, né? A gente finge que não
que não percebe que isso acontece, enfim. 360 é um dos modelos, na verdade, que podem ou não compor avaliação de desempenho, mas ele pode também compor um tipo de avaliação que eu prefiro, né, a minha visão, que é a avaliação de potencial, uma avaliação para a sucessão, para o desenvolvimento. Então, assim, quando você coloca uma avaliação 360, o que é 360 aqui para deixar claro, né? É quando você permite que o líder te avalie, que um par te avalie, que a equipe te avalie, ou às vezes um stakeholder, né? Uma pessoa que, um cliente, par de um né? projeto, um cliente de um projeto, enfim. E aí tem diferentes formatos. Tem avaliação onde a empresa decide que é a pessoa, o avaliado, que vai definir quem são essas pessoas. E aí que rolam os famosos combinados, né? Você me escolhe, eu te escolho, a gente se avalia bem e todo mundo ganha bônus no final. Eu não E aí a gosto desse treta é modelo. da empresa, né? Porque daí não teve treta entre as pessoas. A E treta- quem ficou com a treta foi a empresa, porque recebeu uma avaliação totalmente fora de contexto, né? É isso. Então, assim, não chega próximo à realidade. Então, é aquele faz de conta, todo mundo se avaliar bem, porque se você puder escolher, né? Sim. Ninguém é bobo, vai querer pessoas que sabem, né? Que vão te avaliar bem. E no fim das contas, o bônus, né? Se isso está atrelado a bônus, as pessoas vão receber um bônus mais alto. E o resultado da empresa veio? Não veio. Aí você entra numa questão, peraí, mas cadê os resultados que estão, né, em desacordo com aquilo que as pessoas entregam? É todo mundo bom, mas a empresa não performou? Então, assim... Algo há, né? Algo há. O 360 é legal, mas tem que ser muito avaliado na empresa se existe um nível de maturidade e, particularmente, eu não acredito no modelo onde as pessoas escolhem os seus avaliadores. Isso Boa. tem que ser um critério aí. Qual que você acha que é? Qual que é o teu importante. preferido? Eu gosto do 360, mas primeiro, eu não colocaria o 360 como um critério para pagamento de bônus. Eu acho que quando a gente está falando de comportamento, de competência ou de aderência à cultura, a gente diz muito mais sobre o desenvolvimento. E se você mistura, existe a famosa conta de chegada, né? Então, líder, você que está nos escutando, você sabe que muitas vezes, né, em algum modelo de avaliação, você vai lá, o resultado objetivo, metas, cumpriu ou não cumpriu, não tem muito o que discutir, mas quando tem ali o comportamento, se você precisa que o seu liderado seja promovido, né, ou que ele se mantenha motivado na função, se você puder, se você tiver espaço, geralmente você faz uma conta de chegada para que no resultado final ele vá bem. E aí isso é um problema muito, muito sério para as organizações. Então é melhor que você avalie corretamente. Eu, como RH, não daria espaço para que as pessoas escolhessem, né, os seus avaliadores e desatrelaria, né, uma palavra meio estranha, mas enfim, desatrelaria isso ao pagamento de bônus. Avaliação 360, avaliação de comportamento é para desenvolvimento, é para fortalecimento de uma cultura, é para você entender melhor o como eu posso performar melhor, né, tendo em base metas, etc. E aí metas, né, resultados objetivos ou projetos, se você for de uma área interna, enfim, não tiver resultados, né, financeiros envolvidos, aí sim, eu acho que o melhor caminho é você atrelar isso a pagamento de bônus, né? Claro. Agora, né, isso é extremamente interessante, porque a partir do momento que você faz a sua avaliação, você está vendo ali, né, quem são seus grandes potenciais, quem está performando muito bem, né, naquela companhia, e efetivamente quem não está. Eu já cansei de ver organização que faz todo o ciclo de avaliação, vê quem está em cada quadrante, também registra a informação e não faz absolutamente nada, né, com todo esse contexto. Eu estou vendo que tem ali um hall, né, de colaboradores que estão num quadrante ali de baixíssimo desempenho. Tá bom, essas pessoas estão aqui. Então acho que tem um que aí, tanto para líderes quanto para RHs, se tomar alguma medida em relação a isso. E eu queria te provocar sobre esse tema. Você já viu organizações que fazem todo esse mapeamento e não lidam com esses dados? Porque antes, no passado, até se chegou a usar, né, as curvas forçadas, assim, por diante, que caíram no desuso. Né? Ainda se Tem usa, né? empresas que usam sim. A gente precisa explicar o que é curva forçada. Então, primeiro, vamos essa chegar primeira... lá, né? A Fabi responde tua pergunta e depois a gente fala de curva forçada. Vamos lá. Tá.
Mas a pergunta, né, no final das contas, é se você já viu organizações que fazem todo esse mapeamento e depois não dão a devida tratativa para Fazer nada com esses isso. resultados, né? Baita movimento legal e depois espuma. Sem dúvida. Vi sim. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. O que a gente percebe, né? Existe todo o ciclo, o final do ciclo, geralmente, que aí esse é mais levado a sério, termina a avaliação, metas, tal, pagamento de bônus, isso não tem como deixar de se fazer, até porque tem toda uma área financeira, área de negócios envolvida. Agora, quando a gente fala do comportamento, você está num quadrante, se for uma avaliação 9box, né, que tem o eixo X, o Y, geralmente, né, resultado e comportamento, ou resultado, potencial, enfim, existem algumas modalidades dentro desse grande modelo, elas podem sim cair em esquecimento, por algumas razões. Uma é, se o RH não está tão próximo das áreas, as áreas simplesmente entendem que tomei a decisão, consegui pagar meu bônus, vida que segue. Esquece de dar feedback, esquece de monitorar, não tem um PDI, né? O PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual, ou tem, mas ele não faz, ele leva como uma coisa só, um formulário aí que é preenchido. Então, existe esse problema. A outra coisa, o outro lado da moeda hoje em dia o RH, né, das grandes empresas tem ferramenta assim para trazer essa infinitude, né, uma infinidade de dados. E aí, o que ela faz com esses dados? Né? Como que ela consegue olhar para as áreas? Né? Eu estou olhando para o todo, né? E aí talvez venha o lance da curva forçada, né? Dentro da curva forçada você tem que tomar decisões. Então, quando você tem, sei lá, 20% de pessoas que estão sendo super bem avaliadas, você tem que diminuir esse percentual, porque você não pode promover todo mundo. E da mesma forma, espera-se que um percentual daquela organização seja desligado, né? Então, aí que a gente faz a curva forçada. Então, assim, hoje o RH, principalmente o RH de grandes empresas, ele tem sim tecnologia, tem ferramenta para trazer uma infinidade de informações, de dados, de números e etc. O que eu sinto? O RH vai lá, geralmente, pega aquelas informações, usa justamente para essa decisão, né, de promoção, desligamento, enfim, mas usa muito pouco para o desenvolvimento, né? Quando usa, é assim, olha, essa pessoa precisa deste plano de desenvolvimento individual. E aí deixa para o gestor finge que faz, o liderado fica perdido, porque geralmente ele não tem feedback, então essas informações têm pouco significado, né? Então, eu vejo sim que existe essa perda e uma das coisas que eu costumo falar, assim, só pegue os dados se você for utilizar. A gente fala isso para entrevista de desligamento, para avaliação. A própria 360, que geralmente tem perguntas abertas e aí você consegue realmente, né, ter uma profundidade para lidar para desenvolver, né, uma avaliação, um plano de avaliação, de desenvolvimento, etc. Então, os RHs usam muito pouco esse tipo de informação. Agora, deixa eu, antes do Alberto seguir, que agora, só para emendar um tema que está no gatilho aqui, porque habitualmente a gente, depois de rodar um ciclo de desempenho, deixa as pessoas absolutamente curiosas. As pessoas querem saber onde que elas estão e como que elas estão sendo avaliadas. Tem que ter o retorno. E ter o retorno disso. Algumas organizações atuam simplesmente com um feedback mais amplo e geral da liderança, enquanto outras, inclusive, dizem, né, nessas matrizes de avaliação onde aquele colaborador está. E isso não é um tema muito pacífico. Algumas organizações entendem que sim, eu tenho que tratar adulto como adulto, mostrar na matriz e falar para o colaborador onde ele está, e outras dizem que não, que essa não é uma informação que tem que ser devolvida e aberta com esse nível de clareza. Que eu acho uma bobagem, né? Eu acho que é tenebroso. Você faz a avaliação do funcionário e aí fala assim, não vamos passar para ele, não vamos dar devolutiva. Eu acho que contribui para a gente criar essa cortina de fumaça no mundo corporativo, você não acha, Fábio? Eu acho. E assim, conheço sim grandes organizações que preferem não transparecer, né, o resultado justamente pelo medo do rótulo. Então você né, tem uns nomes ali, por exemplo, do 9box, cada um apelida também de um jeito.
E existe esse medo. Então, assim, olha, nossa organização ainda não está preparada, a pessoa vai ficar rotulada. Minha visão, e já lidei com esses diferentes tipos de organização e diferentes tipos de cultura. A minha visão é sempre a transparência. Eu acredito adulto que... com adulto, né, Fabi? não dá para você fomentar ou fortalecer, feedback contínuo, você tem que conversar, tem que ter os diálogos de carreira. Como é que você vai conversar se você não puder dizer? Se esse é o método utilizado pela empresa e a gente nomeia, diz o nome. Porque senão, a grande verdade, cá entre nós, líder, liderado, com certeza estão me ouvindo, porque afinal somos todos usuários de avaliação, essas informações acabam escapando. Agora, sim, e aí que tá super importante, se você colocou um nome que você fica desconfortável para compartilhar, troca esse nome. Se tem alguma coisa acontecendo que vai gerar uma situação ruim pro grupo, pras pessoas, se você acha, mas a pessoa vai se sentir desconfortável, então esse nome não deveria existir. Não deveria estar lá. Essa nomenclatura não deveria existir. Então, começando por aí, né? Então, posso jogar pimenta aí na mesa ou não? Pode. Pode, Fabiano. Temas polêmicos. Eu gosto. Polêmicos. Eu trabalhava num banco que tinha avaliação de desempenho e aí subia para um troço que a gente achava um absurdo. E depois que eu saí do banco, eu vi que era muito comum. O tal do comitê de calibração. Que era todos aqueles diretores... não vou criticar, Você né? quase criou quase que eu falei, né? O estereótipo, o cara lá... Quase deu o estereótipo, você viu, né? Aquele gato sentado, sabe? Vamos fazer o comitê de calibração. E aí o esquema era o seguinte, cada diretor tinha os seus queridos. E o resto do mundo, né? E aí ele falava, tá aqui, meia dúzia, o fulano tá indo muito bem, vocês não concordam? Aí todo mundo, claro, não vamos mexer. E fulano parece que não tá muito bem, né? Vamos reduzir vamos. E ninguém mexia... No queijo de ninguém. No queijo de ninguém, cara. Era um comitê de calibração hipócrita. Na sua empresa tem comitê de calibração hipócrita, meu amigo líder? Fabi, aqui direto, sem anestesia. Hoje, tem muito comitê de calibração e a maior parte é hipócrita ou serve para alguma coisa? Me deixou numa saia suspense justa, né? no ar aqui. A resposta é sim. Existem. A maioria das empresas que eu conheço, sim, continua com os comitês. Às vezes não para toda a organização, né? Até porque, gente, comitê dá um trabalho para o RH. RH, quando chega nessa fase, tem empresas que demoram 3 meses, às vezes 4 meses, para rodar os comitês, porque decide rodar, né, do primeiro nível até o executivo, até os principais executivos. Então isso toma um baita tempo, porque o RH tem que estar em todas essas salas, são grupos pequenos, enfim. Às vezes duram 8 horas os comitês. Vocês acreditam? Não pode ser produtivo isso, 8 horas? Nossa Senhora. Não é produtivo. Claro que não é. Ninguém consegue, assim, as pessoas realmente ficam cansadas, não faz nenhum sentido. Mas a verdade é que, assim, sei lá, de 80%, 90% das empresas que eu conheço ainda executam, algumas só para os níveis de liderança, né, que particularmente pode fazer mais sentido, outras para a organização como um todo, e aí eu acho que começa a ficar bastante complexo, até porque, assim, como que um gerente vai conhecer realmente a ponto de avaliar, de fazer comentários, né, que tenham uma substância, né, que tenham um conteúdo aí relevante para compor a avaliação, se provavelmente essa pessoa mal conhece, né, as pessoas das outras áreas, o analista, o assistente, etc. Então, assim, eu acredito no modelo onde existem os comitês, sim, mas são conversas muito focadas naquilo que você tem para agregar a algo que já foi colocado ou algo para contrapor. A grande verdade, né, e você me perguntou, as avaliações existem e os comitês existem, eles são hipócritas? São. Por que que são? Por que que são? Isso o RH sabe, tá? O RH pode fingir que não sabe, mas o RH sabe. Existem os combinados. Existem os combinados de corredor. Existem áreas que fazem um treino, inclusive, ensaio, né? Vamos fazer aqui só pra gente ser mais objetivo lá na hora do comitê? Isso é extra RH, Fabi? Extra RH. Vida como ela é aqui, hein? Acabei de aprender uma coisa nova. Nelson Rodrigues ficaria encafifado com isso, né, cara? Mas a venda... O RH como ele é. O RH como ele é, a gente sabe. E no fim, vou te falar, o RH até gosta. Aí RHs não me matem. Alguns RHs gostam porque falam assim, é bom que eles treinem, porque ali na hora do comitê, as pessoas vão ser menos né, prolixas,
e a gente vai conseguir finalizar na hora. Então, assim, é um tema polêmico. Eu particularmente, eu acredito, tudo depende da maturidade das pessoas, mas se for para fazer, eu faria só para liderança. Eu acho que ainda tem um benefício. Sem dúvida. Outra vez eu tive contato com uma organização, porque nesses momentos de se fazer calibragem das pessoas, né? Porque até explicando para o ouvinte que não está muito habituado com o tema, e para o telespect também, momento de calibragem é um momento em que são apresentados os resultados e a gente vai efetivamente decidir se aquela pessoa está mesmo naquele quadrante ou se eventualmente o gestor foi extremamente... duro ou muito leve, né? Ou foi leve, ou foi absolutamente duro. É democrático, né? Uma conversa. Então a gente vai criticar a avaliação do outro. E eu vi uma vez uma organização que fazia o seguinte, ao invés do líder fazer a apresentação do porquê que eventualmente tal pessoa deveria ser promovida com base na avaliação, cada líder tinha que fazer a defesa do porquê que aquela pessoa não deveria ser promovida ou reconhecida. E o papel dos demais era defender, justamente contrapor o líder, dizendo por que aquela pessoa deveria ser reconhecida, receber mérito, promoção e assim por diante, o que mostra que a gente tem aí um monte de ideias, né, do como lidar com esse processo, que nunca vai ser fácil, né, Fabi? Que legal. Você já viu coisas assim acontecendo também? Já vi. Eu acho que assim, tem alguns modelos, né? Você define papéis para cada uma das figuras que está lá. Então, um pode tentar minimizar os vieses, né? Então, assim, isso é algo mais pessoal ou não é, ou a gente está atento, né, a toda a complexidade aí da organização. Mas eu não sei, eu gosto particularmente, né, vivendo tantos anos implementando e tirando os mesmos modelos, né, dependendo do tipo de organização, que assim, nada melhor do que simplicidade e transparência. Então, assim, se o líder, ele acredita na avaliação, se ele entende que o modelo é simples, que os seus liderados realmente entendem a forma como eles serão avaliados, eu acho que dá para ir num caminho de, ok, eu vou dizer aqui o que eu penso, como eu estou defendendo, né? Vocês concordam, tem algo a acrescentar, algo contra, e fecha ali. Eu sou muito mais do simples, e não aboliria a avaliação, não. Eu acho que ela ainda é necessária. Ô Fabi, você falou da importância dos liderados saberem como estão sendo avaliados. Qual que é o papel da comunicação nesse cenário todo, puxando a sardinha aqui para o meu lado? 100%, né? Eu acho que todo o ciclo, quando a gente fala do ciclo de avaliação, ele dura, você pode quebrar em fases, mas ele dura o ano inteiro. Então, assim, o gestor, ele tem que comunicar as metas, às vezes eles constroem as metas juntos, projetos, etc. Esse já é o primeiro passo da comunicação, então o profissional, o colaborador ali, ele precisa saber de onde vêm essas metas, como que eu contribuo para alcançar essas metas. Eu sou um analista financeiro, a prioridade estratégica é essa. De que maneira o meu trabalho está impactando? Então, assim, esse é o primeiro ponto e já é desafiador. Porque tem muito líder que não sabe qual é o planejamento, qual é a estratégia, quais são as prioridades do negócio. Então, ali já tem um super desafio. Se cumprir esse, já está de bom tamanho. Fazer as conversas recorrentes, acho que esse é um outro ponto. Tá indo bem, não tá? Você vai acompanhando, né? Não é pegar no colo o liderado, mas é monitorar, acompanhar. Mas daí você está falando de uma capacidade de comunicação do líder. Você está colocando essa responsabilidade no líder, mas você acha que ele deveria ser ajudado, por exemplo, por uma área de comunicação ou pelo próprio RH? Eu acho sim. O líder, ele precisa, no fim das contas, ser instrumentalizado para isso, né? A gente sabe que existem líderes e culturas, inclusive, que dificultam um pouco esse processo. Então, assim, mais do que ensinar qualquer líder a preencher um documento, a entrar no sistema, porque também existem esses treinamentos de sistema, que já, para mim, é uma coisa um pouco maluca, é assim, instrumentalizar o líder, faça um acompanhamento contínuo da sua equipe, converse com a sua equipe, deixe claro, dê um feedback, como dar um feedback, em que momento você dá um feedback, né? Há quantos anos a gente vê treinamentos de feedback? Pois é. Não acaba nunca. Não acaba nunca. E por quê? Porque as pessoas se confundem, as pessoas não sabem, ou elas não dão feedback, né? Principalmente no nível de liderança,
o líder acha que não precisa dar feedback para outro líder, né? Quando ele gerencia líder e já está num outro estágio de carreira. E existe muito medo, né? Existe medo de o líder entrar no conflito com o liderado questionar. Então, assim, a gente vai para um caminho de trazer uma complexidade para modelos, esquecendo do básico, que é conversa, acompanha, dá feedback, corrige rota. Então é isso, acho sim que precisa de uma área de comunicação, que pode ser por meio do próprio RH, né, de instrumentalizar a liderança e liderados também a escutar o feedback e agir de acordo com ele. Até porque comunicação é sobre isso, né? Sobre emissão e recepção, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa pensar em como a gente está dando, qual que é a forma, porque a forma é, sim, importante. Super. E a gente precisa pensar também como está sendo a nossa qualidade de escuta. Então, todo mundo precisa se preparar para esse momento, né? De feedback, que é uma consequência da avaliação de desempenho. Meninos, essa treta foi boa, hein? Poxa vida! Treta boa, treta gostosa. Aproveita para seguir a Escola do Caos nas redes sociais. Clica aí no sininho. Avisa para os amigos, para os inimigos. Fabi, que alegria tê-la aqui conosco, compartilhando tanta informação. Avaliação de desempenho é treta, mas a gente gosta de treta. Eu também gosto de treta, viu? Eu gosto. E a treta continua, porque é isso, é um caminho, né, longo aí, contínuo de ajustes, correções, etc. Tema maravilhoso, adoro. Super obrigada aí mais uma vez pelo convite. Obrigado, Fabi, por estar aqui conosco. E aquela tal história, né? Eu acho que a Fabi aqueceu o coração de muita gente, né? Porque sempre a gente tem conversas individuais e as pessoas reclamam, mas não tá bom, mas tem que melhorar. Acho que o fato aqui que a gente concluiu sempre vai ter que melhorar. Sim, é isso. E cada empresa vai ter o seu estilo, o seu próprio estilo de avaliação. Isso vai mudar o tempo todo, porque afinal, graças a Deus, as empresas e as pessoas estão sempre em movimento. Muito obrigada, Fabi, Valeu, por Fabi. estar aqui conosco. Ei, até o próximo episódio do podcast Caos Corporativo. Semana que vem, segunda, 7 da manhã, tamo junto de novo. Um beijo. Tchau, Fui. tchau. Tchau.